Olá, sejam muito bem-vindos na segunda aula sobre o Segundo Reinado. Pegue seu caderno, sua caneta e nós vamos começar. Na primeira aula do Segundo Reinado, abordamos sobre a centralização do poder político e administrativo nas mãos do Pedrinho II. Hoje, vamos falar sobre os grupos políticos no Segundo Reinado. Vamos começar com o Partido Conservador. Depois vamos colocar um do lado do outro para vocês fazer comparações, será mais fácil. Então vamos começar com o Partido Conservador. O Partido Conservador era conhecido também como Saquaremas. A origem desse nome foi por uma treta entre liberais e conservadores na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Os conservadores utilizaram a força policial para açoitar os membros locais do Partido Liberal. E nesse momento, os liberais passaram a chamar os conservadores de Saquaremas, quando lembram deste episódio contra os liberais. O pensamento político do Partido Conservador era a centralização política e administrativa nas mãos do imperador. Suas ideias, então, eram de uma política central e forte. Para ter sucesso na centralização, também os conservadores utilizavam a ideia de um forte policiamento para controle administrativo com o uso da violência e repressão de manifestações contrárias. A defesa de um forte aparato policial serve também para manter unificado o território brasileiro. O medo do Partido Conservador era acontecer uma fragmentação territorial como ocorreu na América Espanhola, como disse também na aula anterior. Somente com um poder centralizado e forte, o Brasil permanecia unificado. Agora vamos observar o Partido Liberal. Já os liberais eram conhecidos como Luzias, porque em 1842, no levante revolucionário na cidade de Minas Gerais, chamada de Santa Luzia, foram derrotados numa batalha entre conservadores e liberais. Quando os conservadores chamavam os liberais de Luzias, tinham a intenção de irritá-los, lembrando de um acontecimento desagradável. Por isso, quando um conservador chamava seu adversário de Luzia, estava fazendo chacota dos liberais. Se fosse nos termos de hoje, seria um bullying político, né? Desde o período regencial, os liberais não eram fãs do poder excessivo dado ao imperador. Por isso, os Luzias defendiam limites ao poder do imperador. E para obter esses limites ao poder do imperador, os liberais defendiam uma descentralização do poder político e administrativo. Assim, devia implantar o federalismo como uma leitura do governo dos Estados Unidos, onde expande mais a autonomia para as províncias, ou seja, as províncias, ou chamamos agora os estados federados, tinham autonomia de ter sua própria polícia, criar suas próprias leis, cobrar seus próprios impostos, desde que não entrem em conflito com a Constituição Federal. Assim, as províncias teriam maior autonomia. Bom, galera, esses são os pensamentos teóricos dos dois partidos brasileiros, mas na prática não havia grandes diferenças. Até mesmo o político daquela época, Holanda Cavalcante, dizia nada mais igual a um Saquarema que um Luzia no poder. Na prática, não havia grandes mudanças não. Os conservadores e os liberais, tanto um quanto o outro, faziam o mesmo governo. Na aula de número 1, deixei vocês curiosos sobre um termo parlamentarismo às avessas. E eu disse que na segunda aula iria explicar sobre. Espere a terceira aula, que explicarei melhor, mais detalhado, sobre esse assunto. Parlamentarismo às avessas. Olha, mas eu vou te dar uma dica. Você percebeu quantas tretas entre Partido Liberal, Partido Conservador, ou conhecemos também como Luzias e Saquaremas? Pois é, como que o Pedrinho II iria resolver essas tretas? Como o Pedrinho II iria acalmar os ânimos e deixar os dois partidos satisfeitos? Essa é a dica. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que depois eu vou responder para você.